Os motores ciclo diesel com gerenciamento eletrônico possuem um sistema inteligente que controla a injeção eletronicamente. Para que isso aconteça com precisão, é necessário sentir as reações momentâneas do motor, captando constantemente as sensações de temperatura, pressão e posicionamento dos eixos rotantes. Essa função é executada por sensores que estão estrategicamente posicionados e reagem aos acontecimentos emitindo sinais elétricos para a unidade central de comando. Mostraremos o funcionamento de cada sensor e atuador, lembrando que existem semelhanças no posicionamento desses componentes nos motores diesel que equipam os veículos pesados. Nos motores diesel com injeção eletrônica, a posição dos pistões é decisiva para o momento correto da injeção. Para que isso aconteça, é instalado um sensor de relutância magnética que emite sinais de tensão. Quando o sensor fica exposto à passagem dos dentes de uma roda fônica com rotação superior a 50 RPM, emite sinais em corrente alternada, com amplitude suficiente em direção ao módulo de comando, para determinar a rotação e a posição do ponto morto superior do cilindro 1. O sensor de rotação dos veículos com sistema PDE está localizado na traseira do motor, onde capta sinais através da roda fônica no volante do motor. Nos veículos com bomba P8000, o sensor está alojado na tampa do governador eletrônico. Os sinais emitidos pelo sensor podem ser detectados com um multímetro na escala de corrente alternada com tensão de até 2 volts obtidos com o motor girando em rotação de partida, ou até 6 volts com a bomba P8000 na bancada de teste. Inicialmente, o ajuste do sensor de rotação, fixado na tampa do governador eletrônico da bomba injetora, deve ser feito com o auxílio de um gabarito. Agora, quando a bomba estiver na bancada de teste e for constatado que os sinais emitidos pelo sensor de rotação estão fracos, pode-se utilizar um recurso para evitar a troca do componente. Remova o sensor de sua base de fixação e prenda-o em um torno de bancada. Em seguida, com o auxílio de uma lima redonda, aumente o tamanho dos 3 furos oblongos existentes na base de fixação do sensor, de forma que avance um pouco em direção à roda fônica. Mas cuidado! Se avançar muito, o sensor pode tocar nos dentes da roda fônica e danificar os componentes. Esse procedimento visa aumentar o sinal do sensor, uma vez que o mesmo perde a intensidade de seus pulsos com o tempo de uso. O software da UCE lê os sinais do sensor no limite do seu range de amplitude. Em tais condições, uma série de ruídos incorpora os sinais emitidos pelo sensor e compromete a interpretação e a aplicação do correto tempo de injeção. A consequência é a perda de rendimento do motor. Se acontecer falha no sensor de posição da cremalheira, a bomba injetora deixa de funcionar e o motor apaga. O sistema apresenta código de falha e acusa erro no sinal do sensor de posição da cremalheira. Essa falha é decorrente de uma trinca no anel responsável por definir a posição real da cremalheira na bomba injetora. Portanto, fique atento ao código de falha mencionado. Se ocorrer algum, remova a tampa do governador eletrônico da bomba P8000 sem remover a unidade completa do seu alojamento e confira se o anel está trincado. Na falta de uma peça nova e se estiver longe de um posto autorizado, solde a trinca do anel com solda branca e o sistema volta a reconhecer os sinais do sensor de posição da cremalheira.
A trinca pode ser ocasionada por trepidação proveniente do próprio sistema, comum às bombas injetoras dos motores dos caminhões semi-eletrônicos. Quando soldar, não force, não mude a posição e não torça o anel em hipótese alguma, sob o risco de perder o ajuste da posição da cremalheira. Se perder o ajuste, o motor perde média e potência. Para corrigir a falha, é necessário fazer a regulagem em bancada de teste de um posto autorizado. A precisão de início e a sequência dos tempos da injeção são obtidas utilizando um sensor de rotação auxiliar, que define a fase do comando de válvulas, ou seja, a posição dos cames em relação à abertura da válvula de admissão do primeiro cilindro. Instalado com a face de exposição voltada para a polia do comando de válvulas, capta impulsos pela passagem de dentes existentes na polia, dependendo do número de cilindros. Um dente adicional de referência marca a posição de fechamento da válvula de admissão e o início do tempo de compressão do primeiro cilindro. A partir desse sinal, com o pistão do primeiro cilindro em direção ao PMS, a UCE saberá os tempos corretos em que a injeção de combustível deverá ocorrer. Uma vez definida a primeira ordem de injeção, os outros tempos estarão memorizados pela UCE, e assim sucessivamente, mesmo se desligarmos o conector do sensor de fase do comando. A central garante a injeção sequencial porque sincroniza os tempos de fase do comando com o sinal do sensor de rotação do motor. No entanto, fique atento. Para que isso ocorra, o primeiro funcionamento deve acontecer com os dois sensores emitindo sinais para a unidade de comando. Se houver perda dos dois sinais, o motor deixará de funcionar. Nos motores ciclo diesel, a temperatura dos fluidos é fator fundamental para o perfeito funcionamento do sistema e deve ser monitorada com precisão para que o gerenciamento do motor esteja dentro das variáveis do programa. Caso o motor opere fora da faixa de trabalho, a unidade de comando sinaliza a anomalia e aplica uma redução de 50% do combustível, obrigando o condutor a parar o veículo antes que ocorra o corte total. Os sensores de temperatura utilizados pelo sistema Bosch possuem em seu interior um resistor construído com material NTC, em que o coeficiente de temperatura é negativo, ou seja, reage de forma inversa à temperatura exposta. A unidade de comando disponibiliza até 5 volts de corrente contínua para excitar a resistência do sensor. Mas, em condição normal de operação, a tensão aplicada pela UCE é de até 3,6 volts, quando a temperatura do motor estiver baixa, mais ou menos 20 graus Celsius. Com o motor aquecido, a tensão aplicada é de cerca de 0,3 volt, quando a temperatura estiver alta, mais ou menos 90 graus Celsius. Para entender esse conceito, lembre-se de que o sistema foi programado para variar de 0,1 a 5 volts, proporcionalmente à temperatura do motor. O elemento que fornece parâmetros para que aconteça a leitura é a resistência do sensor. Uma vez que existe diferença de potencial entre os dois fios, um é positivo e o outro negativo, o resistor é o elemento-chave que dificulta a passagem de corrente, conforme a temperatura exposta. O sensor de temperatura do líquido de arrefecimento está alojado no cabeçote do motor ou na saída da água em direção ao radiador. É um sensor que determina o mapa básico para o gerenciamento da injeção e, de acordo com os valores lidos pela UCE, ocorrem inúmeras intervenções nos tempos de injeção, que vão desde o auxílio na partida com o motor frio até o corte total da injeção por excesso de temperatura.
É um sensor utilizado para medir a temperatura do ar admitido e, juntamente com o sensor de pressão, forma uma unidade integrada alojada no coletor de admissão, alimentado com tensão de até 5 volts pela UCE. Para calcular o avanço e os tempos da injeção, a central de injeção utiliza como parâmetros os sinais de tensão solicitados pelo sensor de temperatura. Possui em seu interior um resistor do tipo NTC, que reage de forma inversa à temperatura exposta. Assim, quanto mais quente o ar, menor a tensão de excitação fornecida pela UCE. O inverso é também verdadeiro. Se houver a falta de sinal dos dois sensores da admissão, a UCE diminui os tempos de injeção do combustível e determina um valor fixo para o funcionamento do motor em regime de emergência. Com isso, o motor tem seu desempenho reduzido. Alguns fabricantes monitoram a temperatura do combustível que sai do tanque e segue em direção à bomba de alta pressão, porque em determinada circunstância, a temperatura do combustível compromete a queima da mistura e interfere no rendimento do motor. Sua função é informar ao módulo de controle as condições de aquecimento do óleo, que não pode ultrapassar os 71 graus Celsius. Está localizado no corpo superior do filtro de combustível da linha principal. A potência do motor é requerida através de uma unidade de aceleração eletrônica que substitui o pedal mecânico utilizado pelo condutor que transmitia, através de cabos e alavancas, a solicitação de potência à bomba injetora. Dessa forma, quando o condutor imprime movimento ao pedal do acelerador, aciona também um cursor deslizante sobre uma pista de resistência variável no interior da unidade. Dependendo da posição do cursor, um valor de tensão se forma e a corrente elétrica resultante flui em direção à central de injeção, para revelar a posição momentânea do pedal. Com base nesses dados, a UCE atua sobre o volume de injeção, através da cremalheira, no sistema da bomba P8000, ou na duração de abertura das válvulas solenoides dos injetores no sistema PDE, fornecendo o combustível necessário à produção de potência requerida pelo condutor. Sem sinal, a UCE não reconhece a posição do acelerador e o motor continua funcionando com aceleração elevada, permitindo ao condutor levar o veículo até um posto autorizado mais próximo. É um sensor utilizado para medir a pressão positiva do coletor de admissão. Sua condição de trabalho permite sentir a pressão positiva produzida pelo tubo compressor entre 0,5 e 3 bar. Possui uma célula de pressão com 2 elementos e um circuito de avaliação, ou amplificador, montado sobre a superfície de uma membrana, que se deforma com carga de pressão positiva. Sobre essa membrana, encontram-se resistores do tipo piezoresistivos, cuja condutividade se modifica sob tensão mecânica. Dessa forma, para equalizar a tensão adotada como referência do valor da pressão e da carga, os resistores são conectados em ponte, de modo que todos os movimentos da membrana provoquem tensão. Essa pequena tensão, gerada pela ponte de resistores, é ampliada pelo circuito de avaliação e enviada para o módulo de comando. A UCE, através de mapas com programação sobre os valores de tensão média, calcula a pressão de carga existente no coletor de admissão e determina os tempos da injeção de combustível. É um sensor do tipo barométrico e está localizado no interior da unidade de comando, que sente a pressão atmosférica
e indica constantemente a que altitude geográfica o veículo está operando. Esse dispositivo é fundamental no sistema, porque a pressão atmosférica diminui à medida que a altitude aumenta. A cada 1000 metros de altitude, a pressão atmosférica diminui 0,1 bar. De acordo com o sinal de altitude percebido pelo sensor de pressão barométrico, a unidade de comando faz a correção da injeção de combustível. A ausência de sinal do sensor de pressão atmosférica resulta em fumaça preta no escapamento, que aumenta em quantidade proporcional à medida que o veículo avança em direção às regiões mais altas. Informa ao tacógrafo e à UCE a velocidade instantânea do veículo. A unidade de comando utiliza os sinais de velocidade para compor variáveis que possibilitam a intervenção no sistema de injeção para controlar os possíveis trancos ocasionados ao motor nas mudanças de marcha, controlar a velocidade de cruzeiro, cruise control ou piloto automático, restringir a velocidade máxima do veículo, diminuindo o débito da injeção de acordo com a opção do percurso. Fique atento. Essa condição está diretamente relacionada à aplicação de limites estipulados através de programas específicos, alterados somente pelo serviço autorizado do fabricante do veículo. A partir do acionamento do interruptor do piloto automático, Cruise Control, a UCE reconhece se o controle de velocidade do veículo está ativado. Da mesma forma, desativa o sistema se os pedais de embreagem, freio e acelerador forem acionados. O sensor do pedal de freio tem várias funções nos sistemas apresentados. É um interruptor de acionamento das luzes de freio, de desativação do Cruise Control e de sinal de acionamento do pedal para a UCE. Portanto, se houver defeito nesses interruptores, a central de injeção assume a informação de freio acionado e, por medida de segurança, reduz a quantidade de combustível injetado e, consequentemente, o desempenho do motor. O interruptor do pedal da embreagem, localizado na base de fixação do pedal, informa ao módulo de comando e ao sistema Cruise Control quando o pedal da embreagem é acionado. Essa função determina o volume da injeção, com a finalidade de eliminar solavancos no motor no momento da troca de marcha. O sistema de injeção possui mecanismos ativados por corrente elétrica que são monitorados eletronicamente por uma unidade de comando. Para acessar o quadro de avarias e entender a condição de falha apresentada no sistema, deve-se utilizar um scanner. Além da comunicação via software, a injeção utilizada nos caminhões pesados dispõe de um programa de diagnose que relata, através de códigos de piscadas, os componentes avariados do sistema. Assim, com o auxílio de um multímetro automotivo, é possível solucionar a maioria das falhas apresentadas. O profissional, por sua vez, deve conhecer as unidades de grandezas elétricas disponíveis em formas de escalas no multímetro, para aplicar os testes de continuidade, resistência e tensão, condição indispensável para diagnosticar fios, chicotes, conectores, sensores e atuadores de um sistema. O teste de continuidade é muito importante e mede, através da unidade ômica, a resistência de um fio à passagem da corrente elétrica. A finalidade do teste é medir a integridade de um fio em toda a sua extensão, para confirmar o estado de comunicação entre a unidade de comando e o sensor ou atuador.
é um teste utilizado para medir a resistência elétrica interna de um sensor ou atuador. Tomemos como exemplo o sensor de temperatura do líquido refrigerante do motor. Para medir a resistência interna, o contato da ignição deve estar desligado e o multímetro posicionado na escala ON. O componente a ser avaliado pode ser medido de duas formas: diretamente nos seus terminais ou nos terminais correspondentes no conector da central. Os caminhões Scania com sistema PDE, eletrônicos com válvulas injetoras, e os semi-eletrônicos EDC com bomba injetora permitem o diagnóstico de falhas através de códigos de piscadas. A UCE, através de lampejos, revela as irregularidades existentes no sistema e armazena os códigos de falhas na memória de avarias, onde há predisposição para 2 arquivos. O primeiro, acessível através de uma tecla de diagnóstico existente no painel, permite apagar os códigos de intermitência utilizados para a consulta de reparos. O segundo, através de programa específico, scanner, permite apagar definitivamente os códigos de falhas gravados na memória da unidade de comando. Programa específico ou software dedicado são expressões técnicas que se referem ao uso de um scanner habilitado para acessar o programa de diagnóstico na central de injeção. No caminhão Scania, é possível acessar 24 códigos de falhas do sistema de injeção. O primeiro código é o de número 11 e o último é o de número 83. Como regra, todos os códigos iniciam a contagem pelas dezenas e depois pelas unidades. As falhas serão apresentadas em sequências de lampejos com duração diferenciada para a obtenção dos códigos de avaria. Para isso, devemos conhecer o padrão de intermitência da lâmpada de diagnose do sistema. Assim, para definir as dezenas, a luz permanece acesa por 1 segundo e para as unidades, 0,3 segundo. Veja os exemplos. Para o código 26, falta do sinal de velocidade, teremos 2 piscadas com 1 segundo de duração para cada lampejo e 6 piscadas mais curtas com 0,3 segundo para cada lampejo. Para o código 81, falha na unidade de comando, teremos 8 piscadas com 1 segundo de duração para cada lampejo e 1 piscada mais curta, com 0,3 segundo de duração para cada lampejo. Lâmpada acesa por 4 segundos. Se a lâmpada permanecer acesa por um período mais longo, 4 segundos de duração, significa que não há códigos de falhas armazenados na memória. Ligue o contato da chave sem dar partida no motor. Aperte e libere o botão de diagnose EDC, no canto superior esquerdo do quadro de teclas localizado no centro do painel do veículo. Conte e anote as sequências de lampejos que aparecem no visor do painel. Após completar o primeiro código, aperte novamente a tecla em busca de outras falhas existentes no sistema. Se o número de piscadas se repetir, é sinal de que os erros armazenados cessaram. Para apagar os códigos de falhas sem a utilização de um scanner, proceda da seguinte forma. Funcione o motor por uns 10 segundos e desligue-o para que o sistema faça a verificação de parada.
Observe até que a luz de advertência no painel se apague. Aperte a tecla EDC de acesso ao diagnóstico e a mantenha acionada por 3 segundos, para que o sistema desprograme todos os códigos de falha existentes na memória de avarias. Funcione o motor e aguarde. A luz de advertência deve apagar. Na sequência, acione e libere a tecla de diagnóstico. Observe que no visor deverá aparecer um único lampejo com duração de 4 segundos, confirmando que a memória de códigos de falha está vazia. No veículo Scania com injeção PDE, após apagar os códigos de lampejos do sistema, também é necessário apagar definitivamente os códigos de falhas gravados na memória da UCE. Caso não faça, uma próxima falha se juntará às já existentes, atrapalhando o diagnóstico. Isso é possível somente com a utilização de um programa específico para o veículo. No caminhão Volvo eletrônico, sistema PDE da série FH, Globetrotters importado, os códigos de falhas do sistema de injeção são obtidos através de sinais intermitentes da lâmpada de diagnose existente no painel de instrumentos e no console central do veículo. Quando houver avarias no sistema de injeção e a falha estiver presente, após ligar o contato da ignição, a luz de Check Engine no painel esquerdo do motorista pisca de forma intermitente. Para acessar os códigos de falhas, utilize a lâmpada de diagnose localizada no centro do console. Os códigos se revelam em piscadas mais longas para as dezenas e mais curtas para as unidades. Por exemplo, código 22, 2 piscadas longas e 2 rápidas. Remova a capa plástica no centro do console do veículo para acessar a tecla de lampejo da injeção. Ligue o contato da chave de ignição, sem dar partida no motor. E pressione a tecla de comando do quadro de avarias. Em seguida, os códigos serão revelados através de lampejos intermitentes. Uma vez iniciado o procedimento, os códigos se apresentam até completar o quadro de avarias existente na memória. Para repetir a sequência de códigos, acione novamente a tecla de acesso. Se não há falhas no sistema, a tecla acende uma única vez por um período mais longo e depois apaga. Para apagar as falhas armazenadas na memória de avarias do sistema, proceda da seguinte forma. Ligue o contato da ignição sem dar partida no motor. Em seguida, pise no pedal de freio e o mantenha pressionado. Agora, aperte a tecla de diagnose no centro do console e a mantenha acionada por 5 segundos. Solte a tecla e libere o pedal do freio. Mantenha a ignição ligada. Aguarde 5 segundos. Em seguida, pressione e libere a tecla de diagnose e observe. A lâmpada de diagnose deverá acender por um período de 3 segundos e depois apagar, indicando que os códigos de falha foram deletados da memória do sistema. Nos veículos Volvo PDE de 94 a 96 importados, o sistema exige que, após ligar a ignição, antes de partir o motor,
deve-se manter o pedal de freio pressionado por 5 segundos. Esse procedimento permite que a UCE execute uma verificação instantânea de todo o sistema. Em seguida, a luz de check engine se apaga e o motor pode ser acionado. Se esse procedimento não for observado todas as vezes que o motor for ligado, é gerado um código de erro que é gravado na memória do sistema. Na dúvida em relação às condições de funcionamento de uma unidade injetora, devemos removê-la e colocá-la na bancada de teste. Outra forma mais simples é avaliar as condições de rendimento do motor ao longo de sua utilização, pois ele apresenta perda de rendimento acentuada em comparação à potência inicial disponibilizada pelo motor. Uma unidade injetora do sistema PDE ou PLD debita o volume bombeado em direção à linha de retorno. Para injetar no interior da câmara, o solenoide ativado pela UCE interrompe a linha de retorno e direciona o combustível para o interior da câmara de combustão através do injetor. Quanto mais desgaste houver nas válvulas de bloqueio da unidade injetora, menos combustível será injetado para o interior da câmara e, consequentemente, mais combustível para a linha de retorno. Assim, a pressão ideal para o débito correto fica comprometida e o motor perde rendimento. Pela lógica do projeto, não há condições dos desgastes internos gerarem excesso de combustível. O que ocorre é a falta de alimentação para o motor. Fique atento. As unidades injetoras dos caminhões eletrônicos da Mercedes, sistema PLD, e do Volvo Scania, sistema PDE, podem receber reparos em seus componentes internos. O serviço de recuperação, executado em postos equipados com bancada de testes, deve ser feito com critério para restabelecer o funcionamento das unidades injetoras a ponto de ter seu funcionamento comparável a um componente novo. Não há como definir precisamente o período de vida útil das unidades injetoras dos sistemas PLD e PDE. Sua longevidade está associada a uma série de condições, tais como qualidade do combustível em relação à condição de água e enxofre em sua composição, troca periódica do filtro de combustível feita em ambiente limpo, uso contínuo do veículo para evitar a exposição dos contaminantes mencionados quando o motor ficar parado, e boa manutenção em todos os componentes do motor. Sabemos que as condições mencionadas são indispensáveis e que, associadas a um autoconhecimento eletroeletrônico do profissional que executa as rotinas corretas de reparos, fazem com que os caminhões eletrônicos sejam perfeitamente viáveis ao trabalho e ecologicamente corretos. Isso desmistifica antigos projetos mecânicos de injeção diesel em que a nova tecnologia é recusada para justificar a falta de empenho em adquirir novos conhecimentos. O mercado oferece bons cursos de reciclagem como os do Senai, revistas especializadas e material de treinamento à distância, tais como os vídeos da SET, que fornecem ao profissional reparador informações até então impossíveis de se obterem devido ao isolamento de algumas regiões do interior do país. Chegamos ao final de mais um treinamento, mas antes, preste atenção nesta dica. Para entender melhor as unidades de grandeza de um sistema eletrônico de injeção, recomendamos que você utilize um material didático de boa qualidade. Com o objetivo de fornecer sempre as mais completas informações, a SET produziu os vídeos Eletricidade Básica e Medições Eletrônicas, que ensinam os conceitos básicos da eletricidade e as formas corretas de se utilizar o multímetro. Desejamos a você muito sucesso e até o próximo Videocarro.